Olá, então, a pedido aqui de uma menina, vou fazer o capítulo 2 do Sermão de Santo António aos Peixes. Então, como vocês sabem, o primeiro capítulo é o exórdio, não é? Onde se explica, como é que se chama? A apresentação do assunto, é uma espécie de introdução. Depois vocês têm a exposição, confirmação, que é uma espécie de desenvolvimento. E vai ser desenvolvido no capítulo 2, 3, 4 e 5. O 2 e o 3 são os louvores, o 2 em geral e o 3 em particular. E depois as repreensões são o capítulo 4 e 5, em que o quarto é em geral e o quinto em particular. E depois o capítulo 6 é o epílogo ou a peroração, que é também uma espécie de conclusão. Então vamos lá sublinhar isto para ficar mais bonito. Então, capítulo 2. Então, como vocês veem, isto aqui é os louvores aos peixes em geral, ok? Portanto, ele não vai particularizar aqui. Então, quais são as qualidades dos peixes, em primeiro lugar? Então, eles ouvem e não falam. Estão a ver? Não é como aquelas gralhas que a gente às vezes vai falar com alguém e depois a pessoa nunca mais se cala. Isto não acontece. E também vai outra vez falar sobre o sal e sobre, olha, parece que eu escrevi aqui sol, mas é sal, ok? Isto é quando se escreve à pressa. Pronto, o sal tem duas propriedades: conservar o são, portanto o sal que já está bom, e preservá-lo, ou seja, impedir a corrupção, ok? Então, ele diz que os peixes, não é, são soberanos relativamente aos outros animais porque são mais abundantes e são mais livres. Depois, ele vai dar aqui outro exemplo, que é o Aristóteles. E como vocês sabem, ele muitas vezes usa pessoas importantes, não é? Tipo esta personagem, que não é uma personagem, é uma pessoa que existiu, foi um filósofo, não é? Da Grécia Antiga. É uma personalidade de referência. Então, o que é que Aristóteles disse? Que os animais selvagens não se domam, ok? Portanto, não se domesticam. Porquê? Porque os peixes vivem longe dos homens e não são corrompidos por eles, ok? Enquanto que os animais domésticos, ok? Embora sejam sustentados pelos homens, também são usados por eles. Por exemplo, o boi é usado para lavrar a terra, os pássaros estão presos em gaiolas, por exemplo, para cantar. Portanto, o homem até pode, principalmente naquela época, não é? Nós agora cuidamos dos animais tão bem que até, olha, eu às vezes eu cheguei a dizer que quem me dera ter a vida do meu próprio cão, não é? Porque ele era um mimado e tinha uma vida santa. Nós às vezes tratamos os nossos animais, ou melhor, eu sempre tratei os meus animais como família, portanto, os animais hoje em dia penso que são melhor tratados que eram na altura, mas os animais eram usados e é aqui que ele está a falar que os homens acabam por corromper os animais. Assim como os animais se devem afastar do homem, também os índios do Maranhão se devem afastar dos colonos. Portanto, isto é que é a parte importante que vocês têm que fixar. Porquê? Porque vocês sabem que na altura a escravatura era normal, não é? E nós temos que contextualizar. E o padre António Vieira, como é óbvio, não ia estar a lutar contra a escravatura porque, ainda por cima, estamos num período muito mau, naquela altura estamos na Inquisição, ou seja, se ele falasse era para morrer, ok? Então, o que é que ele fez? Ele fez a tal alegoria dos peixes para poder criticar os homens, para não ser tão óbvio que ele estava a criticar os homens. E não sei se vocês sabem, mas quando o padre António Vieira chegou ao Maranhão, ele descobriu que em 40 anos tinham matado 2 milhões de índios. É muita gente, mesmo muita gente. Não os mataram propriamente, se calhar, à força, alguns sim, mas muitos morreram de tristeza e porque esses índios eram muito gentis e começaram a ser maltratados e usados pelos colonos. E era isso que o padre António Vieira não gostava. Não é que ele fosse 100% contra a ditadura, o que ele era contra é as pessoas serem maltratadas, fossem elas escravas ou não.
E então ele decidiu defender os índios. E vocês sabem que depois dele proferir este sermão, ele teve que fugir para não ser morto. Portanto, para vocês saberem como é que era a época. Pronto. Depois também vai dar um exemplo do Jonas, que foi lançado ao mar para ser comido pelos peixes, mas uma baleia engoliu, mantendo vivo, salvou-o e levou-o até à praia. Pronto, portanto, para mostrar outra vez que os peixes são melhores que os outros animais e do que os homens. E depois, no final, ele vai falar sobre o dilúvio, ok? Vocês não sei se conhecem a história do dilúvio. Foi quando os homens estavam a pecar e então Deus foi ter com Noé e disse-lhe para salvar um par de animal, portanto, sei lá, um leão e uma leoa, um elefante e uma elefante fêmea, estão a entender? Portanto, um de cada, e metê-los numa arca que ele iria construir. E depois, durante muito tempo, já não me lembro, acho que foi 40 dias, não tenho certeza, houve um dilúvio, ou seja, choveu tanto, que a terra ficou completamente submersa e morreu toda a gente. Portanto, só não morreram as pessoas que estavam dentro da arca, que era Noé e a sua família e os tais animais. Mas quem é que se salvou? E todos se salvaram foram os peixes, porque eles já estavam dentro d'água. Portanto, para eles não havia qualquer problema haver um dilúvio. Eles já estavam dentro do mar e já. Então, os peixes foram, no fundo, todos salvos por Deus. Portanto, estão a ver dilúvio. Só se salvou um casal de cada, mas os peixes ficaram salvos por natureza porque já viviam na água. Então, este texto, o objetivo é louvar os peixes para poder repreender os homens e os seus vícios. E quais são os vícios? A vaidade, a desumanidade, a obstinação e a insolência. E depois, no final, ele vai falar sobre o Santo António e sobre o exemplo que nós podemos seguir de Santo António, e vai dizer que Santo António foi uma pessoa que teve uma espécie de vida que foi evoluindo para melhor, claro. Portanto, ele primeiro deixou a casa dos pais, depois entrou num mosteiro, depois tornou-se franciscano, deixou Lisboa, Coimbra, Portugal e depois acabou por fugir para se esconder dos homens, e dizem que ele depois foi para a Itália. Vocês sabem que há uma grande picardia entre Portugal e Itália, porque os italianos dizem que o Santo António é italiano e nós dizemos que ele é português, e pronto, e é engraçado estas coisas. E pronto, portanto, Santo António é sempre o exemplo a seguir. Pronto, espero que agora tenham percebido o capítulo 2 e agora, quando eu puder, eu depois faço o capítulo 3. Então, até à próxima.